Aí vai uma palavra de Deus para aqueles que querem permanecer no Evangelho. Jesus, ele nunca enganou a ninguém. Ele sempre falou a realidade. Para nós servir e segui-lo como seus servos e seus discípulos, Jesus, ele nunca enganou a ninguém. Ele nunca ofereceu facilidade e nunca indicou a porta larga para nenhum de nós entrar. Sempre ele mostrou a realidade do Evangelho. Para alguns que queriam seguir a ele disse: negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele nunca enganou a ninguém. Aos discípulos que ele formou, ele disse: por conta da minha palavra, vocês vão sofrer perseguições. Vão ser presos e vão ser odiados. E ele disse que nós seríamos a sua testemunha. Mas para ser a testemunha de Jesus, nós temos que sofrer as perseguições, ser chamado de mentiroso, pessoas nos desprezar. Para ser testemunha de Cristo, tem um caminho a trilhar, uma porta estreita a atravessar e um caminho apertado a seguir. É por isso que em Mateus capítulo 7, e o versículo 13 e o 14, ele diz: entrai pela porta estreita. Então Jesus ele está pedindo, ele está ordenando: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Veja que há uma diferença. Se fosse um evangelho de engano, ele diga: nunca entre pela porta estreita, porque você vai se machucar, você vai se imprensar. Mas entre pela porta larga, tem mais facilidade. O caminho largo tem mais facilidade. Mas Jesus, ele ordenou: entrai pela porta estreita. Aí no versículo 14, ele conclui e ele faz a diferença da porta estreita, a porta larga e o caminho largo. Da porta estreita e o caminho apertado. Ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A vida eterna, ela é encontrada a todos aqueles que obedecem a Jesus e entra pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Não é o caminho largo, nem a porta larga que vai levar você à salvação. Não é o caminho largo de fantasia, de viver no bem bom, que vai levar você à salvação. Não é a porta larga, nem o caminho largo de orgias, de pecado, de vaidade, de tantas outras coisas que esse mundo pode oferecer à humanidade, que para os olhos da humanidade é bom, que vai te levar à salvação. Mas o que vai te levar à salvação e vai salvar a tua vida
é o estreitamento do caminho e da porta. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Então Jesus está dizendo, se você quer uma vida comigo e ganhar a vida eterna, você tem que entrar pela porta apertada, pela porta estreita. E o caminho apertado. Esse caminho é o que vai levar você à salvação. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento é que Deus, ele dá a escolha para o ser humano. Você tem a escolha. Tem a porta estreita e o caminho apertado. E tem a porta larga e o caminho largo. Qual é dessas portas e desse caminho que você vai escolher? Você é quem vai decidir. O Evangelho de Jesus, ele não traz facilidade, ele traz aperto, ele traz dificuldade, ele dificulta, mas aquele que vence a passar pela porta estreita e o caminho apertado, ele ganha a vida eterna. E não esqueça, escolha da maneira certa e coerente, para lá no futuro você se perder na porta larga e no caminho largo. Que Deus abençoe, mas escolha a porta estreita, porque ela e o caminho vai te levar à salvação eterna.